Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda, ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana. O conteúdo do nosso vídeo dessa semana servirá para o pessoal novo que tem chegado aqui no canal como uma introdução aos temas que temos abordados, ao mesmo tempo em que servirá como um grande resumão da coisa toda produzida até aqui para quem já me acompanha há mais tempo. Mas o vídeo está bem maneiro, com conteúdo de qualidade e vale a pena assisti-lo até o final. Então, vamos logo para o vídeo da semana. E, enquanto rola a vinheta, já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. Durante uma longa sequência de séculos, a civilização ocidental acreditou que tinha tido origem na Grécia e em Roma, muito embora os filósofos gregos tivessem deixado registros narrando que outros povos ainda mais antigos tinham existido antes deles. Quando Napoleão avançou com suas tropas sobre o Egito, ficou impressionado com a imagem de imponentes e misteriosos monumentos, em forma de pirâmides e estátuas de pedras, parcialmente encobertos pelas areias do deserto. Nas décadas seguintes, pesquisadores europeus foram enviados àquela região para desvendar as origens desses monumentos, e o resultado foi a revelação de que havia existido no Egito Antigo uma alta civilização, bastante anterior à cultura greco-romana. As origens da humanidade começavam a ser empurradas para trás no tempo, enquanto que a narrativa mitológica grega parecia se confirmar. Até por volta de 1850, os povos, as cidades e os reinos citados no Gênesis bíblico ainda eram desconhecidos pela ciência, sendo relegados, portanto, à mera condição de mitos. Foi quando os arqueólogos europeus encontraram e começaram a escavar as ruínas das antigas cidades bíblicas e, numa fortuita e bem-sucedida sequência, essas cidades começaram a ser descobertas, de forma que seus habitantes puderam ser identificados e seus povos correlacionados. Nessa época, os cientistas mudaram a convicção de que não era mais o Egito, e sim a Mesopotâmia, o berço da civilização. As origens da humanidade estavam novamente sendo empurradas para trás no tempo, e o Gênesis parecia ter razão. Ao longo do século XX, as pesquisas arqueológicas, histórica e linguística se desenvolveram, novos métodos de datação mais precisos surgiram e os estudos de genética de populações entraram em cena. Como resultado, no início do século XXI, estávamos convictos de que especificamente os sumérios tinham sido a mais antiga civilização a surgir na Terra. Na última década, contudo, os resultados de novas pesquisas, estudos e análises começaram a surgir em um ritmo frenético. E isso tem levado um número incalculável de novas descobertas, as quais parecem estar novamente empurrando as origens da humanidade mais para trás no tempo, ao mesmo tempo em que alguns antigos mitos parecem se confirmar. E é justamente sobre o conjunto dessas novas descobertas, somadas ao conhecimento já acumulado pelos cientistas, que sobrepomos o conhecimento das antigas tradições mitológicas e religiosas. Como resultado, os vídeos daqui do canal têm contado a história da saga humana com base na narrativa científica, cujas conclusões, nem sempre coincidentes, são sobrepostas ao ancestral conhecimento das tradições abraâmicas, védicas e mitológicas. O admirável resultado dessa sobreposição de narrativas culmina com a condução de uma história singular, que carrega uma cronologia notável, repleta de surpreendentes coincidências e de detalhes inusitadamente bem encaixados, que parecem ter passado despercebidos até então. A narrativa da saga humana, contada aqui nos vídeos do canal,
tem início em 75.000 AEC, há cerca de 3 ciclos precessionais atrás no tempo. A precessão dos equinócios é um movimento realizado pela Terra, o qual se assemelha ao bamboleio de um peão. Esse movimento é causado pela oscilação do eixo da Terra, de forma que o Polo Norte e o Polo Sul descrevem um círculo completo de 360 graus nos céus. A velocidade de avanço desse movimento é de 1 grau a cada 72 anos, de forma que a Terra leva 25.920 anos para realizar um ciclo precessional completo. E a cada ciclo precessional corresponde à passagem de 1.000 gerações humanas e de 12 eras astronômicas de 2.160 anos cada. Dessa forma, se a nossa narrativa teve início a 3 ciclos precessionais atrás no tempo, ela começou em 75.000 AEC, em meio à última glaciação. Isso foi numa época em que os nossos ancestrais Homo sapiens, bem como as outras espécies humanas que existiam naquele tempo, ocupavam uma posição apenas intermediária na cadeia alimentar. Até então, os seres humanos eram uma espécie de capacidade intelectual limitada, que vivia em meio às várias outras espécies de animais que habitavam os ecossistemas daquele mundo primitivo e muito diferente do que conhecemos hoje. Na sequência da narrativa dos vídeos do canal, após a passagem de um primeiro ciclo precessional, vemos como o Homo sapiens começou a se destacar na natureza, ascendendo no ecossistema e infligindo significativo impacto no meio em que viviam. Esses foram os tempos do despertar cognitivo dos nossos ancestrais, cujo início parece coincidir com a explosão do supervulcão de Toba, uma das mais violentas explosões vulcânicas registradas em toda a história geológica do planeta. E a narrativa dos vídeos avança um segundo ciclo precessional, até chegar à época do último máximo glacial, quando os nossos ancestrais desenvolveram uma língua que viria a ser a mãe de todas as famílias linguísticas do nosso tempo, e um conjunto de práticas religiosas que hoje se esconde na raiz das tradições religiosas dos nossos tempos. Segundo a evidência arqueológica, teria sido por volta dessa época que os nossos ancestrais teriam cruzado o congelado Estreito de Bering e alcançado o extremo oeste do continente americano. Mas meio giro precessional e a nossa narrativa alcança os tempos nos quais os níveis dos mares se elevaram fortemente. Foi quando as outras espécies humanas e os animais de grande porte se extinguiram e quando, enfim, a última glaciação chegou ao fim. Se até então seguimos a narrativa da saga humana por meio da contagem dos ciclos precessionais e das gerações dos nossos ancestrais, a partir desse ponto, a nossa história passa a ter o ritmo marcado pela passagem dos milênios e das eras astronômicas. Após a sequência Era de Leão, Era de Câncer e Era de Gêmeos, alcançamos a Era de Touro, quando surge a escrita, a roda, os cavalos como montaria e a civilização. É durante a Era de Touro que florescem as mais antigas civilizações que a arqueologia conhece, e quando entram em cena os personagens mais antigos da mitologia religiosa do nosso tempo, entre eles Adão, Noé e Krishna. E é logo antes dessa época que ocorre a criação do mundo, segundo as tradições abraâmicas. É nessa época que tem início o ciclo temporal da Kali Yuga, de acordo com as tradições védicas. E também quando começa a contagem dos dias, segundo o calendário maia e o sumério calendário de Nippur. Não é por acaso que a Era de Touro delimita a passagem da pré-história para a história, cuja sequência de vídeos aqui no canal está prestes a começar a narrar. Foi também durante a Era de Touro que grupos semitas saídos do sul da Península Arábica começaram a migrar para o Crescente Fértil, ao norte. Com a dispersão semita que se iniciou na Era de Touro, as religiões do ramo abraâmico se desmembraram de tal forma que atualmente elas predominam em quase todo o planeta.
Ao mesmo tempo em que os semitas se dispersavam ao longo da Era de Touro, populações arianas, saídas das geladas estepes do norte, migraram em direção à Europa, Anatólia, Oriente Médio, Vale do Indo e o deserto de Taklamakan, onde hoje se encontra o ponto mais oriental do atual território chinês. Com a dispersão ariana, as línguas do tronco linguístico indo-europeu se desmembraram, na medida que os arianos avançavam para as terras civilizadas ao sul. Como resultado das migrações arianas que se iniciaram na Era de Touro, as línguas indo-europeias são atualmente faladas pela maior parte das populações do nosso tempo. A Era de Touro foi quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados e quando teve início a história do Egito Antigo. Foi na Era de Touro que a Idade do Bronze floresceu e a partir desse ponto as coisas passaram a acontecer com muito mais velocidade, de forma que, novamente, precisamos trocar um marcador da passagem do tempo nos nossos vídeos. Se primeiro usamos os ciclos precessionais associados à contagem das gerações humanas e depois adotamos a sucessão das eras astronômicas e a passagem dos milênios, agora temos que continuar a nossa narrativa dentro de um compasso temporal mais lento. Esse novo ritmo permitirá com que os vídeos deem sequência à narrativa de histórias que você talvez até já conheça, mas que são reunidas e contadas de uma maneira que você nunca viu. Portanto, a partir desse ponto da nossa narrativa, serão produzidos vídeos que abordam um intervalo temporal bem menor. Esse é o motivo pelo qual você notará mudanças nos futuros vídeos que darão sequência à narrativa da saga humana, agora já dentro do período da história. Eu ando com umas ideias bastante quietas, borbulhando aqui na minha mente, que em breve culminarão com a produção de uma ou outra série nova aqui no canal. E entre essas ideias meio malucas, está uma crescente vontade de começar a fazer umas lives, como uma forma de interagir de maneira direta, tirar dúvidas e explorar mais os temas aqui dos vídeos. Algumas pessoas que seguem meu trabalho têm demonstrado interesse genuíno pelo conteúdo que eu produzo, apresentando dúvidas, trocando ideias e me procurando para se informar mais. Mas eu desconfio que o número de seguidores nas redes sociais ainda é meio limitado, de forma que talvez ainda não tenha chegado a melhor hora para colocar em prática essa ideia de começar a fazer as lives. Mas nós podemos começar a amadurecer essa ideia juntos. E se você acha que esse papo de fazer umas lives pode ser uma boa ideia, então manifesta aí nos comentários. Vai que a coisa evolui, o número de pessoas interessadas surpreende e a gente não emenda pelo menos uma para testar o resultado. Agradeço a você que ficou até aqui comigo, ao pessoal que tem acompanhado a minha produção de conteúdos. Vamos amadurecer essa ideia de fazer umas lives, hein? E se prepare para a chegada de séries novas aqui no canal e de mudanças nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, siga também a minha página no Face, leia o meu livro e se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the